E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre determinação de fórmulas e interconversão de fórmulas. Então veja bem, fórmula nada mais é que a representação simbólica para qualquer molécula ou composto iônico. E dentro da química inorgânica, a gente tem um total de 3 fórmulas importantes. A primeira, fórmula percentual, centesimal ou porcentagem massa, que vai fornecer a porcentagem em massa de cada átomo na molécula. Então, por exemplo, a fórmula centesimal da glicose será 40% de carbono, 6,67% de hidrogênio, 53,33% de oxigênio. Outra representação é chamada de fórmula mínima, fórmula empírica, fórmula experimental ou fórmula estequiométrica. Essa fórmula fornece a menor proporção inteira entre os átomos na molécula. Então, a fórmula mínima da glicose é CH2O, a menor proporção inteira entre os 3 átomos na molécula de glicose. E a terceira é a fórmula molecular ou fórmula bruta. Essa dá a composição atômica real de uma molécula. Então, a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Ou seja, uma molécula de glicose é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Bom, agora vamos para as interconversões de fórmulas. Então, veja bem, a primeira interconversão é converter fórmula molecular em fórmula centesimal. Então, o primeiro passo é determinar a massa molecular da nossa espécie. Bom, a massa molecular, conforme a gente já viu, é a soma das massas atômicas. Então, são 6 carbonos, cada um valendo 12. São 12 hidrogênios, cada um valendo 1. Mais 6 oxigênios, cada um valendo 16. Então, será 72, mais 12, mais 96. Somando tudo, a massa molecular da glicose será 181. Bom, agora nós vamos determinar as porcentagens de cada átomo dentro dessa molécula. Vamos lá. 181, então, é a massa total. Isso corresponde a 100% da massa. A contribuição do carbono para a massa total é igual a 72U. Então, fazendo uma regra de 3, determinaremos a porcentagem de carbono, que ficará em 40%. Para determinar a quantidade de hidrogênio percentual, nós vamos fazer a mesma coisa. 180, então, é a massa total, é 100% da massa. A contribuição do hidrogênio para a massa total é igual a 12U. Então, fazendo uma regra de 3, determinaremos a porcentagem do hidrogênio. Isso vai dar aproximadamente 66,67%. Para determinar a porcentagem de oxigênio, nós temos 2 caminhos. Um deles, fazer a mesma coisa. 180 corresponde a 100% da massa. A contribuição do oxigênio, então, é 96U. Fazendo a regra de 3, determinaremos a porcentagem do oxigênio, que será igual a 53,33%. Outra forma é lembrar o seguinte, que a soma dos 3 dará 100%. Então, a porcentagem do oxigênio pode ser determinada por 100 menos 40 menos 6,67, que dará também 53,33%.
A segunda interconversão é converter fórmula molecular em fórmula mínima. Então, como a fórmula mínima é a menor proporção inteira entre os átomos da molécula, para converter a molecular em mínima, nós vamos ter que fazer uma simplificação dos índices da fórmula molecular, tá certo? De forma a transformar esses índices nos menores inteiros entre si. Então veja bem, se a fórmula molecular é C6H12O6 e eu tenho que transformar esses números nos menores números inteiros, então eu farei uma divisão por 6. Então a fórmula mínima ficará CH2O. Essa interconversão é uma das mais simples que existe. Vamos lá. Para fazer o contrário, que é converter a fórmula mínima em fórmula molecular, é imprescindível que seja fornecido a massa molecular. Então vamos lá. A fórmula mínima é CH2O, a massa molecular é 181 e eu quero a fórmula molecular, a composição atômica real. Então vamos lá. A fórmula molecular é a fórmula mínima onde os seus índices serão multiplicados por um fator N, que a gente chama de fator de multiplicação. Para obter esse N, a gente vai fazer uma conta muito simples. Vamos pegar a massa molecular e dividir pela massa da fórmula mínima. Então veja bem, a massa da fórmula mínima é 12 do carbono mais 2 do hidrogênio mais 16 do oxigênio. Tudo bem? Então a massa da fórmula mínima é igual a 31. Para obter o fator de multiplicação, nós faremos então 180 dividido por 30, que vai dar 6. Então agora, descoberto o fator de multiplicação, faremos a conversão. Pegamos então a fórmula mínima CH2O e vamos multiplicar por N, que é o fator de multiplicação, que é igual a 6. Então a fórmula molecular será C6H12O6. A quarta interconversão é a mais importante, que é converter fórmula centesimal em fórmula mínima. Então veja bem, para obter o número de átomos de cada que faz parte da sua molécula, a gente vai fazer uma coisa muito simples. Nós vamos obter o número de mols. E para obter esse número de mols, nós temos que pegar a massa e dividir pela massa molar, ou a porcentagem massa dividir pela massa atômica, ou pegar a massa e dividir pela massa atômica. Vai depender dos dados do nosso exercício. Tudo bem? Se ele der a porcentagem massa, eu divido pela massa atômica. Se ele der a massa, eu divido pela massa atômica. A proporção em mols vai ser justamente a proporção em número de átomos. Então vamos lá. Usando aí o nosso exemplo. Para obter então o número de carbonos, nós vamos pegar a porcentagem e dividir pela massa atômica, né? Então vamos pegar 14 e dividir por 12, isso vai dar 3,33. Hidrogênio, a mesma coisa, vamos pegar a porcentagem e dividir pela massa atômica. Então é 6,67 dividido por 1, que vai dar 6,67. Para obter a porcentagem de oxigênio, vamos pegar a porcentagem e dividir pela massa atômica, então é 53,33 dividido por 16. Isso vai dar aproximadamente 3,33. Então veja bem, a quantidade em mols, ou melhor, a quantidade em átomos é essa, né? Só que nós temos que ter esses números na forma de números inteiros.
E, obviamente, para transformar isso em inteiro e manter essa mesma proporção entre eles, a gente vai fazer uma jogada matemática. Qual que é? Dividir pelo menor entre eles. E o menor entre os três números será 3,33. Então, dividindo tudo por 3,33, vamos obter agora números inteiros. 1, 2 e 1. Então, a fórmula mínima da espécie será CH2O. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos agora resolver alguns exercícios para a gente fixar bem essa ideia. Então, no primeiro caso, é converter a fórmula molecular em fórmula centesimal. Então, o primeiro passo é determinar o que? A massa molecular. Então, a massa molecular do CO2, obtida através da soma das massas atômicas, vai dar 44U. Tudo bem? Então, vamos determinar a porcentagem de carbono. Então, 44U é 100% da massa, é a massa total. A contribuição do carbono para a massa total é 12U. Então, fazendo uma regra de 3, determina a porcentagem de carbono. Isso vai dar 27,3%. Para obter a porcentagem de oxigênio, eu poderia fazer a mesma coisa, mas eu vou utilizar uma resolução alternativa. Então, a porcentagem de oxigênio será o quê? 100 menos 27,3. Isso vai dar 72,7%. Somando tudo, né, somando os dois, teria que dar 100%. Então, a porcentagem de oxigênio será 100 menos os 27,3. Vamos lá. Agora eu quero dar na fórmula molecular da espécie qual é a sua fórmula centesimal. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, achar a massa total, né? A massa molecular total. Então, somando as massas atômicas, vai dar 178U. Para achar a porcentagem de hidrogênio, o que eu farei? 188U é a massa total, então é 100%. A contribuição do hidrogênio é 4U, então fazendo a regra de 3, determinaria a porcentagem de hidrogênio. Isso vai dar 2,25%. Farei agora a mesma coisa para achar a porcentagem de fósforo. 180U é 100% da massa. A contribuição do fósforo para a massa total é 62U. Fazendo a regra de 3, determinaria a porcentagem de fósforo. Isso vai dar 34,83%. A porcentagem do oxigênio pode ser obtida fazendo a mesma coisa ou lembrando do detalhe. Os três juntos têm que dar 100%. Então, a porcentagem do oxigênio será 100 menos as porcentagens do hidrogênio e do fósforo. Então, vai dar 62,92%. Vamos lá. Agora eu quero converter a fórmula molecular em fórmula mínima. E para isso, nós vimos que basta uma simplificação. Então, a fórmula molecular é C8H18. Para transformar esses números nos menores inteiros entre si, eu vou dividir os índices por 2. Então, a fórmula mínima vai ficar C4H9. A menor proporção inteira entre os dois átomos. E agora eu quero converter a fórmula molecular em fórmula mínima. Então, a fórmula molecular é C6H6. E eu tenho que simplificar para transformar esses números nos menores inteiros entre si. Então, eu vou dividir tudo por 6. Então, a fórmula mínima será CH. Essa conversão, conforme nós dissemos, é a mais simples, né? Que nós temos aí. Agora, eu quero pegar a fórmula mínima e a massa molecular
e converter em fórmula molecular. Então veja bem, para obter o fator de multiplicação, eu vou pegar a massa molecular e dividir pela massa da fórmula mínima. Então a massa molecular é 34. Vou dividir pela massa da fórmula mínima, que é 1 mais 16. Então vai dar 34 dividido por 17. Então o fator de multiplicação é 2. Agora eu pego a fórmula mínima e multiplico seus índices todos por 2. Então a fórmula molecular será H2O2. Novamente eu quero converter a fórmula mínima em massa molecular em fórmula molecular. Então nós vamos obter aí o fator de multiplicação. Fator de multiplicação é a massa molecular dividida pela massa da fórmula mínima. Então vai ser 90 dividido por 12 mais 1 mais 2 vezes 16. Então vai dar 90 dividido por 45. Então vai ser 2 o fator de multiplicação. Pegamos agora a fórmula mínima e vamos multiplicar seus índices todos por 2. Então a fórmula molecular é C2H2O4. E agora nós vamos para o caso mais importante. Dada a fórmula centesimal, qual a fórmula mínima? Então veja bem, para obter o número de hidrogênios, nós vamos pegar a massa atômica, a porcentagem em massa e dividir pela massa atômica. Então 11,11 dividido por 1 vai dar 11,11. A mesma coisa para o oxigênio. Vamos pegar a sua porcentagem e dividir pela massa atômica. Então é 88,89 dividido por 16. Isso vai dar 5,5. Bom, essa é a proporção entre os átomos. Só que elas devem ser a partir de números inteiros. Então, nós vamos agora fazer uma jogada matemática. Qual que é? Dividir pelo menor entre os dois. E o menor entre os dois é 5,55. Então, dividindo os dois por 5,55, vamos obter 2 e 1. Então, essa é a menor proporção inteira entre os átomos dessa molécula. Então, a fórmula mínima ficará H2O2. Novamente, vamos converter a fórmula centesimal em fórmula mínima. E para obter o número de ferros, nós vamos pegar a porcentagem e dividir pela massa atômica. Então é 70 dividido por 56, isso vai dar 1,25. A mesma coisa para o oxigênio. Vamos pegar sua porcentagem e dividir pela massa atômica. Então é 30 dividido por 16, vai dar 1,85. Bom, para transformar esses números inteiros, vamos dividir pelo menor entre os dois, que é 1,25. Dividindo os dois por 1,25, vai dar 1 e 1,5. Ainda não deu um número inteiro. Agora nós vamos multiplicar por um número que transforme os dois em inteiro. Primeiro, dividir pelo menor. Segundo, multiplicar por um número que transforme eles nos menores inteiros. E no caso, vamos multiplicar por 2. Então, multiplicando por 2, vai dar 2 e 3. Então, essa é a menor proporção inteira entre ferro e oxigênio na nossa espécie. Então, a fórmula mínima é Fe2O3. Tá aí, gente? Então, essa é a nossa aula sobre determinação de fórmulas e interconversão de fórmulas. Essa última é a mais cobrada pelo examinador. Tudo bem? Então, faça aí seu treino. A gente ilustrou aí bastante através de vários exemplos, tá? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima. Valeu!